Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal aí do Torcedor do Timão. Família, vídeo de hoje aí a gente tem um vídeo novo aí, tá ligado família? Então espero que vocês curtam, compartilhem e gostem. Aqueles que gostam do canal, que curtem o nosso desempenho, que curtem nossa resenha, tá ligado família? Peço pra vocês, mano, que se inscrevam, curtam, compartilhem e também, tá ligado mano, se torne membro do canal, o canal tá crescendo. Ajude nós nas nossas metas aí, tá ligado? Meta de 2.000 inscritos e muito mais aí, certo? Beleza família? Tamo junto, obrigado por tudo aí. E depois da vinheta, vídeo. Valeu família, é nóis. Salve família, aqui que fala é o Thiago e esse é mais um vídeo aí do canal, tá ligado mano? Então dá esse apoio pra nós aí, certo mano? Se inscreva, curta, compartilha, ajuda a gente a tá crescendo e evoluindo cada vez mais dentro da plataforma. Mano, tá ligado? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá ligado? Um jogo muito tenso, fiquei com a adrenalina lá no alto, demorei muito pra terminar a live, fiquei buscando palavras, tá ligado, mano? Pra poder entender. Até por isso esse vídeo vai ser um pouco mais tarde do que tava saindo os outros vídeos de pós-jogo. Mas vamos falar um pouquinho desse clássico, tá ligado? Copa do Brasil, um campeonato diferente, um campeonato que é um campeonato de decisão, não tem espaço pro erro dentro do jogo. E a gente tinha um adversário que estava melhor do que a gente, tá ligado, mano? A gente tem que colocar isso em pauta quando a gente vai fazer análise, porque é a realidade, tá ligado? O Corinthians, ele é um time desorganizado, com uma briga política enorme fora de campo, com dívidas grandes, desorganizado, e o time dos caras tão mais organizado, veio do Mundial, então, mano, os caras estavam ali muito tranquilos nesse sentido, tá ligado? Então os caras se sentiram muito tranquilos nesse sentido. Houve ali, mano, tá ligado? Por parte deles, eles sempre tentando respeitar e tal. E a gente, dentro de casa, a gente começou essa decisão de uma maneira diferente. A torcida fez uma festa diferente, tudo foi feito diferente pra esse jogo, tá ligado, família? Muita gente questionando e tal, tá ligado? Essa realidade, né, mano? E o que acontece? O Corinthians, ele começou o jogo já apoiado pela torcida, sabendo quando é uma decisão, não sendo favorito, e começou bem o jogo, tá ligado? A primeira parte ali, os primeiros 20 minutos ali, o Corinthians ele foi totalmente dominante. O Corinthians ele conseguia roubar a bola no campo de defesa do Palmeiras, ele criou muitas oportunidades, tá ligado? De poder finalizar o gol. Não fez grandes finalizações, mas criou a oportunidade de finalizar, mano. Entendam, existe uma diferença. E tentou fazer um gol ali num lance de um pênalti, tá ligado, mano? Que foi marcado, bem marcado, no qual o juiz em campo não iria marcar, mas o VAR chamou e marcou, tá ligado? Pênalti bem marcado. E aí, tá ligado, família? O que acontece, mano? Uma coisa que a gente precisa analisar, falar, tá ligado? Isso aí vai de pessoa pra pessoa, tá ligado? O VAR, ele interviu hoje, mano. E hoje ele interviu bem, foi ao nosso favor, é óbvio, mano, tá ligado? Mas interviu bem quando teve que intervir. E a primeira intervenção foi clara, tá ligado, mano? Foi pênalti, tá ligado, mano? Pô, tipo assim, muita gente vai querer discutir, muita gente vai querer desmerecer, tá ligado, mano, a vitória do Corinthians, porque não gosta do Corinthians, obviamente. E porque, mano, tá ligado, mano? É muito mais fácil desmerecer o Corinthians do que entender que o Corinthians fez uma boa partida, tá ligado, mano? Então, cara, óbvio, mano, que o Corinthians ele precisa melhorar, entendeu? O Corinthians ele é um time que tem dificuldades ofensivas, principalmente defensivas, mas foi um time que conseguiu, nessa primeira parte do jogo, tá ligado? Nesses 20, 30 minutos de jogo, ser um time bem competitivo. Tipo, naquele momento eu cheguei a pensar, tá ligado? Pô, o Corinthians tá fazendo a melhor partida do ano, saca, mano? Então, tipo, vocês entenderem como que eu tô, por que eu tô falando isso, tá ligado? Porque, tipo, mano, esses primeiros minutos de jogo foram realmente, assim, muito bons, tá ligado? E aí, cara, tá ligado? A gente tem que entender que do outro lado também tem uma equipe que eu não acho tão superior
a nós. Mas é uma equipe qualificada, não pode negar isso, tá ligado? Eu já citei aqui várias vezes que eu não acho que são tudo isso. Eu acho que eles estão na nossa frente por uma questão, tá ligado, mano, de estar, tá ligado, mano, há mais tempo junto, de estar mais tempo junto, de estar mais organizado e tal, igual eu falei no começo. Então, tipo assim, mano, eles conseguiram, depois que a gente perdeu o pênalti, eles conseguiram ali se encontrar no jogo, tá ligado, mano? Os caras conseguiram se encontrar no jogo. E aí a gente acabou terminando o primeiro tempo, tá ligado, mano? Com os caras melhores do que nós. Aí fomos pro intervalo, não teve mudanças em nenhuma das equipes. Mas o Corinthians conseguiu ali. O Corinthians começou mal. No segundo tempo, começou bem o primeiro tempo. No segundo tempo começou mal. E aí os caras tiveram ali algumas oportunidades e tal, mas o Corinthians ele conseguia buscar contra-ataques, buscar jogadas e tal. E o Corinthians precisava, cara, de ser mais inteligente, ser mais preciso. O Corinthians ele estava errando algumas situações dentro de campo que não estava me agradando, tá ligado? Então, tipo assim, se naquele primeiro momento, nos 20 primeiros minutos, o Corinthians estava de forma positiva fazendo ali a melhor partida do ano do Corinthians, na minha opinião, no segundo tempo em si voltou ao normal, cheio de falhas, tá ligado, mano? Então, tipo assim, o Corinthians estava com uma recomposição lenta, o Corinthians ele não estava ganhando a bola com velocidade, e aí deixava o rival trabalhar a bola e chegar na frente do nosso gol, tá ligado, mano? Com uma certa facilidade, tá ligado, mano? E eles criaram chances nesse momento. E quando os caras estavam melhor no jogo, tá ligado? Quando os caras estavam criando mais, a gente conseguiu ali, numa jogada inteligente, trabalhada, tá ligado? O Yuri puxou a marcação, recebeu uma falta dura, tá ligado? Ali na intermediária dos caras. E o Garro, ao invés de esperar todo mundo entrar, tá ligado, mano? Pra área, pra jogar bola na área, pra brigar, o Garro ele cobrou rápido pro Mateuzinho, pra lateral, tá ligado? E o Mateuzinho, que não estava fazendo uma grande partida, conseguiu encontrar o Memphis dentro da área que decidiu, tá ligado? O Memphis foi decisivo. O Memphis que tava fazendo uma partida ruim, na minha opinião, tá ligado? Mas é aquilo que eu falei durante a live. Pô, cara, o Memphis ele não estava, tá ligado, mano? Fazendo uma grande partida. Mas entre tirar ele pra colocar, por exemplo, o Romero, que tem que ter o respeito da torcida, inclusive o meu, por conta de toda a história que ele já tem no Corinthians, tá ligado? E manter o Memphis, eu prefiro manter o Memphis, tá ligado? Porque, por exemplo, mano, você vai tirar o Memphis e vai colocar o Thales, mano. Cara, qual a razão de você tirar o Memphis pra colocar o Thales? Tá ligado? O Memphis, ele tem mais chance de decidir os jogos do que o Thales, do que o Romero, tá ligado? Porque o Memphis, ele é mais habilidoso, ele tem uma qualidade técnica maior, ele finaliza melhor, ele busca finalizar mais do que esses caras. Esses caras, eles têm uma qualidade, talvez que pro time em si, tá ligado? A transpiração, eles têm uma qualidade que o Memphis não tem, que é a transpiração dentro de campo, tá ligado? A doação defensiva. Só que ofensivamente falando, um time que tava jogando em casa, precisando de uma vitória, porque a gente tava jogando um clássico, obviamente que é o segundo jogo decidido lá, vai ser muita pressão lá. Então a gente precisava levar uma vantagem para fazer os caras saírem desde cedo de lá e não a gente jogar com empate ruim, tá ligado, mano? Tipo, um empate sendo ali uma vantagem que a gente, muitas vezes não vê, tá ligado? A gente como vantagem. Então, cara, o Corinthians, ele precisava desse gol. O Memphis fez o gol, foi decisivo, decidiu o jogo, tá ligado? O Corinthians, depois disso, teve mais oportunidades. Aí, depois do gol do Corinthians, o Corinthians foi dominante no jogo e, tipo, o Corinthians voltou a dominar. Poderia ter feito 2, 3, 4 gols, mas o Corinthians faltou caprichar. Se tivesse caprichado, teria feito esses gols, tá ligado? E aí o Corinthians acabou
mantendo o resultado. Teve um gol anulado dos caras, que foi traçado as linhas e as linhas estava impedido. Os caras podem falar, reclamar à vontade, tá ligado, mano? Pô, foi traçada a linha. Se a linha foi traçada errada, beleza, tá ligado, mano? Aí você tem que retraçar as linhas e tal, houve erro, não sei o que lá, pá, beleza. Mas foi traçadas as linhas, eu não consigo ver o erro nas linhas traçadas, então, mano, é mais choro dos caras que tudo, tá ligado? Então a gente tem que ter esse entendimento aí. O Corinthians foi bem desse jogo, jogou com um adversário que estava melhor, jogou de igual para igual, ganhamos, tá ligado, mano? Um jogo, e poderíamos ter um resultado ainda melhor se tivéssemos caprichado, tá ligado? Cara, ponto, tá ligado? Um jogo nervoso, um jogo decidido nos detalhes, mas um jogo que tecnicamente foi um jogo bom, porque teve muitos lances de gol, muitas vezes o jogo fluindo de pé em pé, tá ligado? Não foi um jogo acelerado onde o time ficava acelerando o tempo inteiro. Foi um jogo jogado de pé em pé, faltou algumas coisas, errou algumas coisas, mas, pô, no geral foi muito bom. Importante porque é um clássico, tá ligado? O Corinthians, ele venceu o clássico contra o Santos, venceu o clássico contra o Palmeiras, tá ligado? E a gente crescendo cada vez mais aí, tentando, sabe, mano, ganhar mais clássicos e se tornar cada vez mais forte, entendeu? É basicamente isso, tá ligado? Que eu acho, que eu vejo. É um jogo que dá confiança, um jogo que a gente fica mais tranquilo, mas tem um jogo de volta, vamos ter essa tranquilidade. Cara, eu tô mal conseguindo falar porque eu tô muito nervoso ainda, tá ligado? Muito ansioso ainda por causa do jogo. Mas espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Espero que vocês tenham gostado. Então, mano, se inscrevam, curtam, compartilhem, ajuda a gente a estar chegando cada vez mais longe da plataforma. E, mano, por enquanto é isso, certo? Valeu, família, tamo junto, é nóis. É isso. Vai Corinthians e vai Corinthians, certo?